Em busca de ouro e pedras preciosas, os bandeirantes rasgaram as matas brasileiras. Um deles, Afonso Sardinha, chamado Mameluco, terminou por encontrar minério de ferro nos sertões paulistas. Estas ruínas, descobertas em 1977 às margens do Ribeirão do Ferro, em Sorocaba, delineiam os contornos de uma forja do tipo catalão, onde, presumivelmente, escravos malhavam ferro em primitivas bigornas. Na trilha aberta por estes bandeirantes, outros desbravadores penetraram o interior do Brasil. No século XIX, já não procuravam ouro nem pedras preciosas. Desta outra aventura colonizadora, permanece de pé a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, também em Sorocaba. Construída em 1803 por João Manso Pereira, químico, geômetra e escultor, nela foi feita a primeira experiência brasileira em alto forno, graças à técnica do metalurgista alemão Van Hagen, enviado pelo rei para corrigir os erros originais do projeto. O campanário e o alto forno resistiram à ação do tempo, mas foram silenciados em 1860, quando a fábrica foi fechada por ordem do imperador. Os caminhos que ligam São Paulo e Minas Gerais estão cercados de montanhas impregnadas de muita história e de imensa riqueza mineral. Na Serra do Cipó, em Conceição do Mato Dentro, o intendente Manuel Ferreira de Câmara chegou ao Morro do Pilar, onde fundou em 1809 uma real fábrica de ferro. O tempo quase apagou as marcas deste pioneirismo. Duas pedras, nada mais, são o que resta deste passado da industrialização brasileira, que sobrevive apenas para os habitantes da cidadezinha que cresceu ao redor. A riqueza das terras mineiras atraiu também o mineralogista alemão Eschweg. De sua determinação e da tecnologia inovadora de 4 fornos suecos, surgiu a fábrica logo nomeada de Patriótica. O avanço da natureza sobre as ruínas não apagou 2 sonhos. O da industrialização, representada por homens como Eschweg, e o dos inconfidentes mineiros, que na luta pela independência pensavam num país que explorasse as riquezas do próprio solo. A Patriótica foi fechada. Abriu-se a esperança. A fábrica sobreviveu por mais tempo, sustentada na persistência e nos recursos do engenheiro Queiroz Júnior. Plantada ao pé das montanhas de Itabirito, em 1888, seu nome inspirava as possibilidades de produção de um alto forno que foi por longo tempo o maior da América Latina. Minas povoou-se de forjas. Rotulada pelos europeus de peito de ferro do Brasil, a terra selvagem e rica era um lugar perfeito para as ideias românticas, novos conhecimentos e, quem sabe, para a ilusão de grandes fortunas. Foi onde desembarcou em 1817 o jovem engenheiro francês Jean-Antoine de Montlevade. Numa fazenda em Caeté, auxiliado por 2 escravos, ele montou uma forja catalã nos arredores da Casa Grande. Este cenário abriga hoje 2 épocas. Os rústicos artefatos de Montlevade, adquiridos em 1924 pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, foram aposentados pela prosperidade industrial. A sucessão tecnológica, em pouco mais de 100 anos, transformou os instrumentos de produção do século XIX em objetos que se assemelham a animais pré-históricos.
Em Niterói, no estado do Rio, o brasileiro Mauá, um barão empreendedor numa corte indolente, lançou em 1848 as bases de uma fundição de ferro na Ponta da Areia. Fundiu bronze e construiu navios até naufragar diante das indefinições e dificuldades impostas pelo governo. O conflito contra o Paraguai em 1870 estimulou a industrialização. Foi reorganizada a Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, fechada 10 anos antes. No sul, foram criadas estrategicamente várias fundições metalúrgicas. O tempo escoa para um novo século. O mundo divisa um horizonte amplo. A riqueza mineral do subsolo faz brotar do chão construções novas. As formas futuristas batizarão os 100 anos seguintes como o século do aço. O século XX raiava. Na paisagem serena dos campos mineiros, o país se transformava. A planta industrial da Belgo florescia nas encostas da cidade de Monlevade. O Brasil despertava para o seu atraso, medido pela sua baixa produção siderúrgica. Em 1905, havia apenas um alto forno em atividade, o Esperança, que produzia pouco mais de 2.000 toneladas de gusa. Cerca de 100 forjas obsoletas espichavam 2.000 toneladas de ferro destinadas principalmente ao fabrico de ferraduras. Os engenheiros Amaro Lanari e Gil Guatimozin fundaram em 1917 a Companhia Siderúrgica Mineira, em Sabará. Era o embrião nacional do acordo que, 4 anos depois, germinaria a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. A Belgo nasceu do choque direto entre o capital inglês, da Itabira Iron Ore Company, e o capital belgo-luxemburguês, que cruzaram seus interesses no Brasil. Recebido oficialmente em 1920, o rei Alberto da Bélgica aliou-se aos grupos brasileiros que, liderados pelo governador Arthur Bernardes, combatiam o monopólio inglês. Em Minas, atento ao valor estratégico dos minerais, decidiu mobilizar dinheiro, técnicos e equipamentos que, transferidos para o Brasil, deram o toque de modernização na formação de uma grande indústria. Na usina de Sabará foi selada a Aliança Belgo-Mineira. Em 1940, a Belgo, alimentada por carvão vegetal, fazia 50% do aço produzido no Brasil. Os equipamentos rudimentares compõem as imagens de uma época em que a economia precisava de transformação. Hoje, a Belgo-Mineira, com unidades de produção em Sabará e Monlevade, em Minas Gerais, testemunha a mudança radical entre as velhas engrenagens de produção semi-artesanal e o domínio da técnica industrial, forjada pelo esforço do homem.
A Revolução de 1930, desfecho do movimento tenentista dos anos 20, abriu o ciclo de Vargas. O projeto revolucionário movia o eixo do capitalismo brasileiro do campo para a cidade. O novo regime abriu o caminho para a grande arrancada industrial. Da liga do minério de ferro com o carvão, surgiu uma política nacionalista que modelou um novo perfil para o Brasil. O país trocava o modelo agrário pelo modelo industrial. O Estado consolidava o capitalismo brasileiro. A velha escola de Minas de Ouro Preto rendeu homenagens ao metalurgista Macedo Soares. Coube àquele ex-tenente rebelde que a prisão e o exílio transformaram no grande patrono da siderurgia brasileira a tarefa de guiar o projeto siderúrgico nacional. Primeiro foi a escolha do local. Calóias dizem problema de governo que deve-se localizar a usina no local que fica a meio termo entre os minérios e o carvão. E ele diz enfaticamente no livro que tem que ser no Vale do Paraíba. Então, procurando uma cidade, um local, que não havia cidade, que obedecesse esse critério, nós encontramos Volta Redonda. Os americanos vieram para testar a gente de Maqui. E Maqui tinha duas soluções. Uma colocar no Rio e outra colocar no Vale do Paraíba. Nós então fomos ao Getúlio. E o Getúlio preferiu o Vale do Paraíba porque queria interiorizar a usina. Em meio a um mundo em conflito, o Brasil precisava buscar recursos para tirar os planos do papel. A política externa do Estado Novo oscilava entre americanos e alemães. A indefinição foi a melhor arma de guerra usada por Getúlio. Vargas pegou a carona oferecida por Roosevelt. A visita do presidente americano ao Brasil, em 1942, definiu o aliado. Getúlio Vargas abriu a base aérea de Natal para os americanos. Roosevelt abriu os cofres do Exim Bank para o plano siderúrgico do Brasil. O projeto da Companhia Siderúrgica Nacional ganhou impulso. O governo abriu subscrição pública de ações, onde colheu parte dos recursos internos para tocar a obra. O plano financeiro adotado representa para os portadores de ações da Companhia Siderúrgica Nacional uma larga perspectiva de remuneração com a qual serão premiados os que confiam no futuro e na... O apoio do banqueiro Guilherme Guinle foi decisivo à frente da comissão executiva do plano siderúrgico. Um dos maiores empresários privados do país, tornou-se o grande capitão da indústria estatal. A propaganda era o oxigênio do Estado Novo. Seu apelo popular anunciava a formação de um novo Brasil. Empregos e toneladas de aço eram projetados com traços fortes do realismo socialista para a nova realidade capitalista. A pequena estação de Volta Redonda foi transformada numa praça de guerra. O canteiro de obras era o front onde combatia o capitão de exército Edmundo Macedo Soares. Acompanhado de importantes aliados como o general Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra, superava antigos tabus. A mobilização para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, no início dos anos 40, é comparável ao empenho feito no final dos anos 50 para a criação de Brasília. Homens e máquinas eram deslocados de carro, de trem, de avião ou em lombo de burro. Todos os caminhos levavam à Volta Redonda. Só os pioneiros acreditavam na certeza da causa. Diversos problemas surgiram durante a implantação da usina de Volta Redonda, porque, em primeiro lugar, era um grande projeto inteiramente novo no país, né? Os engenheiros, quase todos moços, com muita vontade de trabalhar, muito entusiasmados, mas pela primeira vez
se defrontavam com uma obra que, pelas dimensões, naquela ocasião, era uma obra gigantesca. Hoje o Brasil já está habituado a todos esses grandes projetos, de maneira que nós já vemos com naturalidade, quando falamos em milhões de toneladas, como falando em bilhões de unidades monetárias. Mas naquela ocasião, pela primeira vez, é que enfrentamos uma obra de grande porte. O pessoal da Central não acreditava. O general Cavalcante, Newton Cavalcante, dizia que eu era um visionário. O Gudin, quando me via, dizia: o maior erro que você praticou foi ter feito Volta Redonda. O Brasil não é país para a indústria siderúrgica. É para agricultura e indústria de tecido. Mas nunca metalurgia. Isso é para povos brancos. Gudin. Getúlio Vargas, deposto em 1945 e substituído em eleições diretas pelo seu ministro da Guerra, General Dutra, não pôde fazer a inauguração oficial da siderúrgica que tem seu nome. A via eleitoral, 5 anos depois, reconduziu Vargas ao poder. Em 1952, acendeu o segundo alto forno de Volta Redonda. O gesto olímpico não disfarçava o profundo significado daquela cerimônia, que para ele tinha o sabor de um ato inaugural. Volta Redonda cresceu. O cenário mudou naquele vale isolado, protegido por montanhas. Os operários multiplicaram-se. Os bonecos de animação da propaganda getulista ganharam vida. As criaturas, alimentadas e bem vestidas, num país com mão de obra barata e abundante, desfilavam em passo militar para o Criador. O mágico aceno populista encantava os trabalhadores. Em agosto de 1954, o governador Juscelino Kubitschek recebeu o presidente em Belo Horizonte para a inauguração da Mannesmann do Brasil. Estas cenas registram a última aparição pública de Vargas, às vésperas de sua morte. Uma despedida feita na inauguração de mais uma usina. A usina de Volta Redonda mudou o curso da técnica e inverteu as curvas dos gráficos de produção. Seu alto forno, o primeiro a operar no Brasil com carvão mineral, despejou mais aço no mercado interno. Em 1949, cessou a importação de ferro gusa. Em 1952, a importação de aço em lingotes. A barreira de 1 milhão de toneladas foi rompida em 1954. Fechava-se o ciclo de Vargas. Em quase 20 anos de poder, ele criou a moldura do desenvolvimento econômico. Volta Redonda foi o ponto de apoio da transformação, a marca desenhada no horizonte da industrialização. A confiança identifica JK. Sua meta de trabalho era ousada: fazer 50 anos em 5. O presidente Juscelino Kubitschek planejava um país moderno, máquinas, navios e automóveis para acelerar a industrialização. O desenvolvimento do plano de metas precisou de dólares e aço. Os recursos vieram de fora: o aço de São Paulo e Minas Gerais. Em 1951, um grupo de engenheiros foi visitar Volta Redonda. O Instituto de Engenharia costumava programar dessas visitas. Uma vez era para o norte, outra vez era para o sul. Assim. E uma dessas visitas, no dia certo, tem lá no coisa, foram a Volta Redonda. Mais ou menos 100 engenheiros. Chegaram lá e visitaram tudo aquilo e ficaram encantados, porque de fato é um monumento, né? Depois de jantar, formaram aqueles
grupo estava conversando e um deles disse assim: olha, São Paulo bem podia montar uma usina como essa em São Paulo. Podia ser em Santos e se chamar Cozipa. Tá bom. Aí um disse Cozipa, aí nasceu a Cozipa. Os mineiros sempre tiveram, principalmente depois da instalação da Volta Redonda, tiveram a ambição de montar em Minas uma grande usina siderúrgica. E quando o presidente Kubitschek assumiu, eles acharam que o momento era oportuno. E organizaram uma empresa piloto, chamada Usiminas, nos moldes que a Cozipa tinha feito em São Paulo, com a contribuição de principalmente engenheiros, em torno da Sociedade Mineira de Engenheiros e da Federação das Indústrias. E criaram essa empresa piloto, acho que com 5 mil contos de capital. Nada, dava apenas para dizer que era uma empresa. E estavam então nessa fase preparatória de estudo, quando apareceu no Brasil uma missão japonesa, nessa mesma época, procurando, com o governo Kubitschek, se associar a um empreendimento brasileiro que era a Cozipa, inicialmente. Mas procuraram a Cozipa para oferecer colaboração e a Cozipa recusou, dizendo que já tinha muito japonês em São Paulo. Eu fui indicado pelo Dr. Lucas para, em nome do governo brasileiro, acompanhar essa missão no Japão. Realmente eu não acreditava nessa disposição japonesa de participar, se associar mesmo. Pensava que eles queriam apenas vender equipamento, mas no Japão verifiquei que a ideia deles era se associar e se dispuseram a participar com 40% do capital necessário. O trunfo da Usiminas era a presidência do mineiro JK. A Cozipa avançava com o impulso do governador Jânio Quadros, o apoio de Macedo Soares e a força da pressão paulista. Nessa disputa, a habilidade mineira foi usada com sucesso por um quatrocentão paulista. Para o Jânio não foi preciso falar, porque ele já estava de acordo. Mas o Juscelino não respondia. Passava uma semana, passava outra, nada. Aí resolvemos, Plínio, ir cobrar do Juscelino o negócio. E disse: bom, amanhã vamos para o Rio e tal. Aí quando chegou no Rio, telefonamos para o Paulo Mendes. E o Paulo Mendes disse: olha, está aqui uma missão mineira composta de pessoas mais destacadas de Minas, que veio tirar satisfação de Volta Redonda, por Volta Redonda ter anunciado que vai subscrever 100 mil contos. E eles não se conformam de não se fazer uma siderurgia em Minas, antes da Cozipa. Aí chegamos lá, o Paulo Mendes disse: bom, chama os mineiros aqui, que nós queremos conversar. Era o presidente da Associação Comercial do Rio, o deputado Saulo Diniz, deputado estadual, que era o indicado para o Juscelino, e o deputado Último de Carvalho, que era deputado federal. Aí sentamos à mesa e começou uma discussão danada com o Plínio e o pessoal. E eu não dizia nada. Vai lá, cara. No fim, quando eles cansaram de falar, eu disse assim: bom, vocês já falaram tudo, agora eu quero falar. O Brasil vai precisar, cada ano e meio, construir uma nova Volta Redonda. Como já faz mais de 5 anos que Volta Redonda inaugurou, já está na hora de fazer 2. Então, em vez de estar brigando aqui, eu proponho, que a gente propõe, de fazer uma Cozipa também em Minas. Poxa, vai ser formidável. E aí me abraçaram e tal. Disse: olha, você vê o que é. Aí eu fui político, né? Em 1959, os paulistas recebem JK. O presidente visita o imenso descampado onde iria surgir a Cozipa. Lança a pedra fundamental do que viria a ser, quando aceso, o maior alto forno do Brasil. Prontas e em atividade, CSN, Usiminas e Cozipa compunham a base siderúrgica montada para sustentar o novo ritmo da industrialização brasileira. Cai verticalmente a importação de aço. Cresce a exportação de manufaturados. O Brasil ocupa outro espaço no mercado internacional.
O sucesso da siderurgia foi uma oportuna mistura do empenho brasileiro com o desempenho tecnológico estrangeiro. A estratégia foi utilizar os japoneses, humildemente, aprendendo com eles a fabricar o aço. Eles estavam bem desenvolvidos já tecnologicamente. Então, nós seguimos as recomendações japonesas para fabricar o aço e laminá-lo, quer dizer, produzir. Mas também os japoneses não estavam interessados em custos baixos. Eles estavam interessados em mostrar que o equipamento era bom. E então eu desisti de obter dos japoneses colaboração para eficiência, produtividade e custos baixos. E fui buscar nos Estados Unidos, porque já tinha informação de que a firma Booz Allen Hamilton, americana, tinha feito um belo serviço na Itália, melhorando a produtividade, melhorando as condições de produção na Itália. E um americano que se dá bem com o italiano já tem uma experiência suficiente para ir tratar com os brasileiros. Achei isso. E trouxe o Booz Allen, que foi, vamos dizer, um ponto-chave na Uzi Minas. De um lado, os japoneses nos ensinaram a metalurgia. Do outro lado, os americanos nos ensinaram a administração. Em menos de 20 anos, o contingente de operários subiu de 800 mil para quase 2 milhões. O número de empresas pulou de 40 mil para mais de 100 mil. JK partiu do governo seguro de que havia consolidado a base do progresso do Brasil. João Goulart, herdeiro político de Vargas, chega à presidência em 1961. Na pioneira COFAV, no Espírito Santo, ele reafirma seu compromisso histórico com a siderurgia. Em 1962, coube a ele inaugurar as operações do alto forno da Uzi Minas. Um ano depois, no crepúsculo do seu governo, viajou a Cubatão para dar início à produção de laminados da Cosipa. O Marechal Castelo Branco, alçado à presidência pelo movimento militar que depôs João Goulart, executa um programa de restrições econômicas. Uma arma de combate à inflação que se reflete em toda a economia. A produção das duas novas usinas coincide com a queda do consumo interno de aço. A siderurgia brasileira enfrentava a fase conhecida no setor como a crise de 64, golpeada pela recessão. Quase 30 anos depois de travar a batalha de criação da siderurgia brasileira, Edmundo Macedo Soares, no posto de general, é chamado para evitar o seu fim. Como ministro da Indústria e do Comércio, ele racionaliza o setor e moderniza o seu funcionamento. Integra a administração do governo em um conselho consultivo da indústria siderúrgica, o CONSIDER, e propõe a formação de uma grande empresa para gerir o grupo das estatais. O engenheiro Amaro Lanari, na direção da Uzi Minas, não interrompe sua cruzada em defesa da siderurgia. O ex-professor da Politécnica de São Paulo argumenta e convence como mestre. A Siderbras seria criada no governo do general Médici, quando o ministro da Indústria e do Comércio, Pratini de Moraes, deu início a um novo plano siderúrgico. O esforço gigantesco, projetado no modelo de grande potência, elevou em 10 anos a produção brasileira de aço a 20 milhões de toneladas anuais. Neste projeto, governo e empresários tocam o Brasil para frente. O impulso é dado pelo Parque Siderúrgico Brasileiro. Um acordo de cavalheiros limita a produção estatal à fabricação de aços planos, que exige investimentos mais pesados. A produção de aços não planos fica garantida pelo empresariado nacional. No setor estatal surge em 1973 a Companhia Siderúrgica de Tubarão, em Vitória. Pelo porto, construído para a CST, entra o carvão importado e sai a placa de aço para o mercado externo.
Em Minas Gerais, bem próximo às ruínas da Patriótica e ao Alto Forno da Esperança, foi construída a Açominas. Na presidência, o general Figueiredo inaugurou em 1983 a siderúrgica de Tubarão. Em 1986, o presidente José Sarney inaugurou a operação integrada da Açominas. Estava concluído o ciclo do plano siderúrgico modelado nos anos 70. O Brasil consolidou seu parque siderúrgico. Mais de 150 mil homens, entre operários, funcionários, engenheiros e técnicos, fazem funcionar 42 usinas que integram o conjunto de empresas privadas e estatais. O fortalecimento da siderurgia estimulou a organização do setor. Fez surgir nos anos 40 a Associação Brasileira de Metais, que reuniu e ordenou o debate técnico dos especialistas. Nos anos 60, foi criado o Instituto Brasileiro de Siderurgia, núcleo de convergência entre o setor estatal e os empresários nacionais. A siderurgia foi transformada em cartão postal do Brasil industrial, uma parada obrigatória de ilustres visitantes. Nos anos 50, o jovem vice-presidente norte-americano Richard Nixon, pelas mãos de J.K., viu de perto a usina de Volta Redonda. Nos anos 60, Sua Alteza Imperial, o príncipe Akihito, saiu do Japão, um país destruído na Segunda Guerra, para conhecer a Uzi Minas, onde se testava a eficiência da tecnologia industrial japonesa. Também o presidente Lübeck, da Alemanha, quando veio ao Brasil, visitou a Mannesmann, numa maratona que empreendia para restaurar a amizade dos alemães no pós-guerra. O esforço feito nas últimas décadas equipou o Brasil para o século do aço. O país, que arrancou tarde para a corrida industrial, reuniu forças para superar o seu atraso e seguir a caminho do século XXI que se aproxima. O aço no Brasil já tem uma história e se afirma no presente com a 7ª produção mundial. Mas precisamos de construir o seu futuro, porque a produção de aço se confunde com o processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Temos hoje uma capacidade instalada de 26 milhões de toneladas ano de aço. Isso, entretanto, é muito pouco, sobretudo se considerarmos que o consumo per capita, por exemplo, no Japão, é 5 vezes maior do que o consumo per capita no Brasil. Um país que não consome aço, ele está fadado a permanecer pequeno. Pretendemos chegar no alvorecer do novo século com uma capacidade instalada no país de 51 milhões de toneladas de aço ano, o que significa praticamente dobrar a nossa produção no universo de 13 anos. Temos todas as condições para isso. Temos uma tecnologia, temos uma indústria de bens de capital que poderá produzir praticamente todo o equipamento que necessitamos. Temos um minério de primeira qualidade. Precisamos, portanto, de instrumentar todos esses fatores de produção
Os nossos objetivos, entretanto, não se limitam apenas a otimizar as instalações. Precisamos também fazer uma melhor distribuição espacial das nossas usinas produtoras de aço, de modo a que elas sejam os instrumentos integrados no progresso regional de onde forem instaladas. Precisamos instalar uma usina no Nordeste, precisamos instalar uma nova usina no Sul, até porque não se justifica que o aço, para essas regiões do país, seja onerado com o custo alto do seu transporte. A utilização pelo Brasil do imenso tesouro mineral, guardado em montanhas de ferro, multiplicou a capacidade industrial de um país que, no mapa mundial da produção de aço, emerge com a força de quem pode e deve traçar o seu próprio destino. Homens e máquinas são, em conjunto, o grande patrimônio construído ao longo dos últimos 50 anos. Mas a memória do aço no Brasil tem 4 séculos. É o tempo que separa a forja catalã das aciarias, o trabalho escravo da mão de obra especializada, a dependência técnica do domínio da tecnologia.